Pessoal, boa noite. Sou o estagiário Bruno Campos, né? Vou gravar para os senhores aqui, para as senhoras, a aula de áreas de hoje cedo, que deu um problema lá que ela não pôde ser gravada. Então vamos iniciar o nosso conteúdo. O que são figuras unidimensionais? Cite exemplos, né? São as linhas, né? É um exemplo aí de figuras unidimensionais, né? Por exemplo, um exemplo aí uma corda, por exemplo, enrolada no chão, né? Você estica a corda, né, desprezando ali a sua espessura, você tem a extensão da corda, né? Ela é unidimensional, né? Só tem o comprimento, né? A sua extensão ali como dimensão, né? Então é um exemplo aí. E diversos outros objetos, né? Que se assemelham aí, que a gente pode comparar com linhas, né? As linhas são figuras unidimensionais, pois elas têm uma única dimensão, um comprimento. Cite um exemplo de uma figura unidimensional que não seja plana. Temos aqui uma bobina, né? A bobina, né? É claro que não é um objeto que foi feito para isso, né? Mas você pode esticar a bobina, o mesmo exemplo da corda, né? E aí você obtém a sua extensão, né? O seu comprimento, a sua única dimensão, né? Então é um exemplo também aí, a bobina, essa espiral. E o retângulo, né? Vamos traçar aqui o retângulo. Comprimento, largura, né? Ao traçar um retângulo, trabalhamos com duas dimensões, né? O comprimento e a largura. O retângulo ele é bidimensional, né? Uma forma, né, da gente identificar a figura ela é bidimensional, né? Se eu puder desenhar dentro da figura um ângulo qualquer, com quaisquer dois segmentos dentro de quaisquer tamanhos, né? Dentro da figura, né? Qualquer que seja esse ângulozinho, se eu puder traçar ele dentro da figura, seja ele obtuso ou agudo, né? Desde que ele não seja um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, igual esse aqui, né? Porque aí eu estaria desenhando aqui uma linha, né? E aí a linha ela me garante que exista uma única dimensão na figura, né? Eu posso desenhar uma linha sobreposta a outra linha, né? Então, só me garante que existe uma dimensão, né? Então, esse caso aqui não. Qualquer outro ângulo que eu desenhar com quaisquer dois segmentos dentro de uma figura, né? Se eu conseguir fazer isso dentro da figura, isso aí me comprova, né? Você verifica que essa figura ela é bidimensional, né? Repare que eu posso fazer várias medidas diferentes aí de dois segmentos formando um ângulozinho agudo ou obtuso dentro do retângulo. O retângulo é uma figura bidimensional, portanto. As figuras bidimensionais ocupam uma superfície que pode ser medida. Elas têm área, né? Mesmo raciocínio aqui, a sombra de uma árvore, né? Projetada no solo, né? Ela é bidimensional. Eu posso fazer um Vzinho, um ângulozinho, né? Com dois segmentos aqui dentro dela lá. Que eu posso fazer esse ângulozinho com dois segmentos que caiba, né, dentro dessa figura, né? Aí você está verificando que ela é bidimensional. Aliás, a sombra de qualquer objeto do espaço, né, ela é bidimensional, né? Ela projeta a imagem de qualquer objeto na dimensão menor, né, que a do objeto. Uma sombra de um objeto projetada na superfície do solo forma uma região bidimensional. E essas figuras, né? Mesmo raciocínio, né? Eu posso traçar o Vzinho dentro delas, olha lá. Um Vzinho qualquer aí que caiba dentro delas. Um ângulozinho, né? Seja ele agudo ou obtuso. Diferente do ângulo raso. Então elas são bidimensionais. Eu consigo traçar o Vzinho dentro delas, o ângulozinho, né? Figuras planas, fechadas e que contêm lados.
polígonos, né, são polígonos, são exemplos de figuras bidimensionais. Quando o piso de uma sala vai ser coberto, é preciso calcular a área desse piso para comprar a quantidade certa de material, né? Eu vou cobrir uma sala, né? Vou cobrir o piso de uma sala com um material, vou revestir com um material esse piso de uma sala, por exemplo. Eu preciso calcular a área da superfície que aquele piso ali ocupa, né, para eu calcular a quantidade de material que eu vou utilizar para revestir, né, para cobrir esse piso aí. E a gente tem várias outras situações aí em que a gente emprega aí o cálculo de área de superfície, né? Na construção, né, tem o exemplo de instalação de azulejo, né? Você calcula a área da parede, né, para você verificar quanto de azulejo você vai gastar, né? O chão, o piso, né? Por aí vai. Tem vários exemplos, né, que a gente pode tomar aí como exemplo. Então, unidades de medida de superfície. Para medir uma superfície, é necessário usar uma outra superfície como unidade de medida, né? Superfícies de quadrados são usadas como padrão de medida. A gente usa um quadrado, né, com uma unidade aí qualquer de medida, né, para a gente ver quantas superfícies, né, desse quadrado aí, ela cabe dentro da superfície que eu quero calcular a área dela, né? Então é por isso que a gente usa como referência quadrados aí, né? O centímetro quadrado é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 centímetro de lado, né? Que nós temos aqui o quadrado aqui de 1 centímetro de lado, né? Superfície do centímetro quadrado, né? O metro quadrado é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 metro de área, a superfície do metro quadrado. E o quilômetro quadrado, né, é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 quilômetro de lado. Aqui nós temos a superfície do quilômetro quadrado, né? A superfície ocupada pelo quadrado de 1 milímetro de lado, né? A superfície do milímetro quadrado é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 milímetro de lado, 1 milímetro quadrado de área. Vamos ver aqui agora uma curiosidade, né? Vamos relacionar as unidades de medida centímetro quadrado e milímetro quadrado. Vamos ver qual que é a relação que elas têm. Para isso, aqui nós temos a área do centímetro quadrado, né? E aqui é do milímetro quadrado. Nós vamos encaixar quadrinhos aqui. Nós vamos ver quantos quadrinhos de 1 milímetro quadrado cabem aqui dentro dessa área. Quantos desses cabem aqui dentro? Para a gente relacionar quantas áreas de superfície dessa aqui cabem aqui dentro, né? Assim nós vamos relacionar as duas unidades de medida. Então aqui nós preenchemos, né? Vocês podem contar aqui que tem 100 quadradinhos aqui de área de superfície 1 milímetro quadrado dentro da superfície do centímetro quadrado, né? Nós temos aqui 10 fileiras de 10 quadradinhos, né, de 1 milímetro de lado aqui um em cima do outro, né? Então, por isso que a gente multiplica 10 vezes 10, 10 fileiras de 10, né, quadradinhos. Nós temos aqui na altura aqui desse quadrado 10 milímetros, né? A gente sabe que 1 centímetro é 10 milímetros. 10 milímetros aqui e 10 milímetros aqui na base, né? E pegar o apontador. Então, por isso a gente multiplica, né? E aí a gente multiplica a base pela altura, porque a gente tem 10 fileiras de 10 quadradinhos de 1 milímetro, um em cima do outro. A gente multiplica base vezes altura para achar quantos que está aqui dentro, né? É daqui que vem a ideia da área do retângulo, né? Você multiplicar a base vezes a altura, porque a gente toma como referência aqui a área do quadradinho, né? Para calcular quantas vezes ele cabe dentro da área do quadrado maior, né?
ou de um retângulo que fosse, né? E aí você multiplica, né, a base pela altura para ver quantos tem aqui. Daí vem a área do retângulo, né, se é base vezes altura. Então aqui, como aqui tem 100, né, que a gente mostrou aqui, 100 quadradinhos do milímetro quadrado no centímetro quadrado. Nós mostramos que 1 centímetro quadrado equivale a 100 milímetros quadrados. Por isso que tem essa correspondência aqui, essa relação. Agora, a quantos hectômetros quadrados 1 quilômetro quadrado equivale? Agora nós temos aqui a superfície do hectômetro quadrado, né? A superfície do quadrado de lado 1 hectômetro, né? E aqui a superfície do quilômetro quadrado, superfície ocupada pelo quadrado de lado 1 quilômetro. Nós vamos usar o mesmo raciocínio, vamos relacionar as unidades de medida quilômetro quadrado e hectômetro quadrado, né? Vamos ver quantas dessas superfícies cabem aqui nessa superfície. Quadradinhos, o mesmo raciocínio, 10 fileiras de 10 quadradinhos desse aqui, um em cima do outro, né? A gente multiplica base vezes altura para achar quantos quadradinhos está aqui dentro por causa disso. 10 fileiras de 10, né? 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros, né? Temos aqui 10 hectômetros na altura e 10 hectômetros na base. Então, nós mostramos aqui que 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectômetros quadrados, né? A superfície do hectômetro quadrado, ela cabe aqui 100 vezes, né, dentro da superfície do quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado ele tem 100 quadradinhos de um hectômetro quadrado na sua superfície. Então aqui, lembrete, né? Aqui a tabela de medida que a gente já conhece, a conversão, né, das unidades de medida. E aqui a ideia, né, nós mostramos aqui com o exemplo dos quadrados, né, já dando a ideia da área do cálculo da área do retângulo, né. O quadrado é um retângulo, né, e nós demos a ideia do porquê da conversão aqui. A ideia de se converter metro quadrado para decímetro quadrado, multiplicando por 100, né? De decímetro quadrado para centímetro quadrado, multiplicando por 100, e assim sucessivamente, né? Quando eu avanço de unidade em unidade aqui da esquerda para a direita, cada casa que eu pulo aqui na sequência, eu vou multiplicando por 100, né? Se eu avanço da direita para a esquerda, em cada casa eu vou dividindo por 100, né? A ideia o raciocínio é o que a gente viu nos dois exemplos anteriores, né, disso aqui. Então vamos ver aqui uns exercícios aqui de fixação desse caso aí. Então vamos colocar aqui que nós vamos trabalhar com metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Vamos colocar aqui para dar um norte para a gente. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Vamos fazer um pedacinho da tabela aqui para ajudar a gente, né? Aqui. Então a gente quer transformar 7,8 metros quadrados. A gente quer ver quanto que isso aí dá em centímetro quadrado aqui no final das contas. Vamos passar para decímetro quadrado primeiro. Eu estou aqui em metros. Vamos passar para decímetro primeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso aí por 100, 10 ao quadrado. 780 decímetro quadrado, né? Agora, isso aqui, decímetro quadrado, a gente vai passar para centímetro quadrado. 780 decímetro quadrado para centímetro quadrado, anda uma casa direita. Eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Então vai dar 78.000 centímetro quadrado. Ou seja, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu multipliquei por 10 à quarta potência esse valor aqui.
em metro quadrado. Metro quadrado por centímetro quadrado, multipliquei por 10 à quarta potência, né? Deu 78.000 centímetros quadrados. 34.000 centímetros quadrados. Vamos passar para decímetro quadrado, né? Eu estou aqui no centímetro, vou andar para a esquerda, para o decímetro. Eu vou então dividir por 100. Dividir por 100 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 100, né? Multiplicar por 1 sobre 10 ao quadrado. Então vai dar 340 decímetro quadrado. Agora eu estou aqui no decímetro quadrado, eu quero passar para metro quadrado. Eu vou andar mais uma casa à esquerda. Então eu vou multiplicar novamente pelo inverso de 100. É o mesmo que dividir por 100, né? Então aqui no fim das contas, né? O que eu fiz aqui? Então aqui vai dar 3,4 metros quadrados. Então para passar 34.000 centímetros quadrados para metro quadrado, eu multipliquei esse valor aqui por 1 sobre 10 à quarta potência. 10 a menos 4. Multipliquei por 10 a menos 4. Né? Deu 3,4 metros quadrados. 0,03 metro quadrado. Metro quadrado está aqui, eu vou passar para decímetro quadrado, estou andando para a direita. O que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aí por 100, uma casa à direita. 3 decímetro quadrado. 3 decímetro quadrado, vou passar para centímetro quadrado, vou andar mais uma casa para a direita. Vou multiplicar por 100 novamente. Então vai dar 300 centímetros quadrados. Então esse número aqui, 0,03 metro quadrado, para eu passar para centímetro quadrado, no final das contas eu multipliquei ele por 10 à quarta potência, para achar 300 centímetros quadrados. 578 centímetros quadrados, passar para decímetro quadrado. Estou no centímetro, eu vou andar uma casa à esquerda. Eu vou dividir isso aí, né, por 10 ao quadrado, que é o mesmo que multiplicar isso aí pelo inverso de 10 ao quadrado. Então deu aí quantos? 5,78 decímetros quadrados. Esse valor aqui, nós estamos então em decímetro quadrado aqui, né? Nós dividimos por 100, de centímetro quadrado para decímetro quadrado. Então nós vamos passar de decímetro quadrado para metro quadrado. Nós vamos mandar uma casa para a esquerda. Nós vamos dividir por 100 novamente. Esse valor aqui. Nós vamos multiplicar pelo inverso de 100, que é o mesmo que dividir por 100. Então, para passar 578 centímetros quadrados para 0,0578 metros quadrados, eu dividi esse número aqui, eu dividi por 10 à quarta. Eu multipliquei por 1 sobre 10 à quarta, né? Para achar 0,0578 metro quadrado, né? Para o centímetro quadrado, para eu passar para o metro quadrado, eu dividi isso aqui por 10 à quarta, né? Eu multipliquei pelo inverso de 10 à quarta. Então vamos aqui trabalhar agora com umas unidades de medida aí da esquerda do metro na tabela, né? Vamos fazer um rascunhozinho aqui para facilitar a nossa vida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Deixa eu corrigir aqui esse. Decâmetro e metro, né? Vamos fazer aqui uma colinha aqui da tabela.
para ajudar a gente. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. 3 km quadrado. Vou passar para... Aqui é quadrado. Para hectômetro quadrado. Vou passar para hectômetro quadrado. Nós vamos andar uma casa para a direita. Então eu vou o quê? Multiplicar por 100. Isso aí, né? Então esse número aqui, primeiro eu vou multiplicar ele por 100 para passar para hectômetro. Está em hectômetro, 300 hectômetros quadrados. Vou passar para decâmetro. Ando uma casa para a direita. Multiplico por 100 novamente. 30.000 decâmetros quadrados. Agora vou passar para metro, mais uma casa à direita. Vou multiplicar por 10 ao quadrado. 100. Né? Então deu quanto isso aí? 3 milhões, né? Ou seja, para eu passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu multipliquei isso aqui por quanto? Por 10 a sexta, no final das contas, né? Achei aqui 3 milhões de metro quadrado. 3 km quadrado, 3 milhões. 3 km quadrado é 3 milhões de metros quadrados. E esse número aqui, vamos passar ele para metro quadrado. A gente acabou de ver aqui que a conversão de quilômetro quadrado, para passar para metro quadrado, a gente multiplica por 10 a sexta, né? Então a gente vai pegar esse número aqui, ele é em notação científica, ele é 2,6, né? Que é o número que a gente tem que buscar aqui entre 1 e 10, né? Então vai ser 2,6 vezes 10 a menos 3, não é isso? Vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sexta. Então esse aqui é esse número aqui em notação científica. Então, isso aí vai dar quanto? 2,6 vezes 10 a terceira. Vai dar 2.600 metros quadrados, né? É a conversão. E esse aqui de baixo, 1,45 km quadrado para metro quadrado. A gente vai multiplicar por 10 a sexta, que a gente viu aqui, né? Conversão de quilômetro quadrado para metro quadrado. Vezes 10 a sexta. Quanto que dá isso? 1.450.000 metros quadrados, né? É isso aí. No cotidiano é preciso medir superfícies, das menores às maiores. Que unidade de medida de superfície você acha adequada para expressar a área de uma sala de aula? Bom, gente, metro quadrado. Pelo tamanho de uma sala, né? A gente usa o metro quadrado. Do estado do Amazonas, uma área muito grande, né? De superfície. A gente tem que usar o quilômetro quadrado, é mais conveniente. De uma folha de caderno, o centímetro quadrado, né? Pela superfície que ela ocupa, né? E a ponta do lápis, muito pequena, milímetro quadrado. Então vamos para a ideia de contagem, né? A ideia mais elementar do cálculo de áreas, né? Admitindo que a área de um quadradinho é 1 centímetro quadrado, cada quadradinho desse aqui dentro tem 1 centímetro quadrado de superfície, né? Ou seja, tem 1 centímetro de lado, né? Calcule a área amarela, né? Essa área amarela aqui. Aqui a gente conta facilmente aqui, né, que tem 45 quadradinhos amarelos. Então nós temos 45 centímetros quadrados de área, né? Mas a gente viu aqui a ideia do cálculo da área do quadrado, né? A gente vê quantos quadradinhos tem dentro desse quadrado aqui, multiplicando aqui quantos tem na base por quantos tem na altura, né? E aqui nós temos 5 quadradinhos aqui, né? Em cada um deles nós temos o que? 3 vezes 3.
9 centímetros quadrados, né? Então aqui nós temos o que? 45, né? Nós temos 5 quadradinhos de 9 centímetros quadrados cada. E a área vermelha? A área vermelha a gente vai contar, né? Tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas duas metades se completam, né? E a área da tartaruga? A área da tartaruga a gente tem aqui dentro um quadrado aqui, ó, né? Tá fácil de contar visualmente, né? Mas só que observação, nós temos aqui um quadrado, a gente viu para contar a quantidade de quadrinho, né? A gente conta quantos que está na altura e multiplica por quantos que está na base. 4 vezes 4 tem 16 quadradinhos aqui de 1 centímetro quadrado de superfície. 16, o resto a gente conta. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 centímetros quadrados. Quais figuras aqui têm a mesma área que a figura vermelha, né? A gente vai considerar aqui nesse exercício que cada quadradinho tem uma superfície de 1 unidade quadrada, né? Uma unidade quadrada pode ser qualquer coisa, né? A gente só tem que saber que é 1 unidade quadrada cada quadradinho desse aqui, ou seja, que ele tem um nu de lado, né? Uma unidade de lado. Então vamos calcular a área vermelha. A área vermelha, né, é um quadradinho, né? Então, nós temos aqui 4 quadradinhos aqui na altura e 4 na base. Um total de 4 vezes 4, 16 quadradinhos aqui, 16 unidades quadradas. E a área verde? A área verde tem 3, 6, 9, 12, né? 13, 14, 15, 16. 16 quadradinhos. E a área roxa? A área roxa nós temos aqui esse retângulo aqui dentro, né? Um retângulo de 4, altura 4, base 2 aqui, considerando 4 vezes 2, 8 quadradinhos aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades quadradas. A área amarela, nós temos aqui um retângulo, né, de altura aqui, na altura aqui 3 quadradinhos, na base 4, né? Multiplica 3 vezes 4, tem 12 quadradinhos aqui de 1 unidade quadrada de área. Então, não, perdão, aqui são 3 aqui na altura e 5 aqui na base, né? 3 vezes 5 quadradinhos aqui de 1 unidade quadrada de área cada, 15 unidades quadradas. A área laranja, né? A gente tem aqui, tem um retângulo aqui, né? De 2 quadradinhos na altura e 4 na base, 8 quadradinhos, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades quadradas. Então, as áreas verde e roxa, elas são iguais à área vermelha, né? Só a nível de curiosidade, gente, né? Vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas essa figura vermelha é um quadrado, tem uma altura aqui, né? E uma base. Essa figura aqui, que a gente vai ver lá na frente, que é um paralelogramo, né? A altura dela aqui relativa à base, a gente tem que prolongar aqui, ela vai tocar o prolongamento da base, né? Ela parte desse vértice aqui, formando 90 graus, com o prolongamento dessa base aqui. Essa base vale a mesma base aqui desse quadrado, né? E essa altura aqui, ela tem 4 unidades aqui, igual aqui desse quadrado. Então, essa figura vermelha e a verde, só a nível de curiosidade, são duas figuras aqui que têm a mesma base e a mesma altura, né? E a gente constatou aqui, com o que a gente sabe até aqui, que elas têm a mesma área, né?
E aqui a curiosidade é essa, né? A gente não preocupa com isso agora, né? É uma coisa que a gente vai ver lá na frente. E essa figura aqui, ela é composta aqui por duas figuras, né? Essa roxa, em que cada uma dessas figuras ela tem aqui a mesma base, que é a base do vermelho, e tem metade da altura do vermelho aqui, né? H sobre 2 aqui e H sobre 2 aqui. Então essa figura vermelha aqui, a figura roxa tem a mesma área que a gente constatou aqui, e ela é composta por duas figuras que cada uma delas tem a metade da altura dessa figura aqui e tem a mesma base que essa figura aqui, né? Mas isso é coisa que a gente vai ver lá na frente. Constatamos aqui que elas têm a mesma área também. É o que o Garfield está dizendo aqui, que eu acabei de dizer para vocês. São cenas para próximas aulas. Então vamos ver aqui a ideia de aproximação. Vamos calcular essa área aqui. Diferentemente das que vimos até aqui, né, que dá para contar facilmente com o número inteiro, né, de quadradinhos, né? Essa aqui tem pedaços aqui que não tem como a gente mensurar exatamente, falar exatamente quanto é. Então qual que vai ser a nossa estratégia aqui? Aqui a gente vai fazer aproximação. Inicialmente a gente vai contar quantos quadradinhos inteiros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bom, contamos os inteiros. Nós vimos aqui que tem 32 quadradinhos inteiros. Agora, é o seguinte, nós vamos partir dos maiores, dos que mais se aproximam ao quadrado inteiro e vamos buscar pedacinhos aí e a gente vai compensando e somando um a um os quadradinhos novamente, né? Vamos começar por esse aqui, né? Ele falta esse pedacinho aqui para ele virar um quadrado, né? Vamos pegar esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, mais esse pedacinho aqui, dá mais ou menos mais um quadradinho, né? Então vamos somar aqui, mais um. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, dá mais ou menos outro quadradinho. Esse pedaço aqui, mais esse pedacinho aqui, dá mais ou menos outro quadradinho. Esse pedaço aqui, mais esse aqui, dá mais ou menos mais outro quadradinho. Esse pedaço aqui, mais esse aqui, dá mais ou menos mais um quadradinho. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, e esse pedacinho aqui, dá mais ou menos outro quadradinho, né? Esse pedaço aqui, mais esse pedacinho aqui, e esse aqui, dá mais ou menos mais um quadradinho. Esse pedaço aqui se completa mais ou menos com esses dois aqui. Mais um. Esse pedaço aqui se completa mais ou menos com esse aqui. Mais um. Esse aqui vai se completar com esse aqui, mais ou menos. Mais um. Esse aqui vai se completar com esse aqui. Mais esse pedacinho aqui, mais ou menos. Mais um. Então, nós temos aqui ainda esse pedaço aqui, mais esse, vai dar mais ou menos mais um quadradinho. Então, o que sobrou aqui? Sobrou aqui esse pedaço, e esse pedaço, e esse aqui, que a gente vai considerar também mais ou menos aí um quadradinho. Então, já demarcamos aqui toda a área
todo pedacinho que tem aqui dentro, né? Então, quanto que deu nossa aproximação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa aproximação aqui deu 32 mais 13, né? Deu 45. Encontramos aqui aproximadamente 45 unidades quadradas de área. É o que a gente achou, né? Não tem problema, a gente poderia ter feito aqui esse mesmo procedimento e ter encontrado 43, 44, né? 46, né? O que não pode é ser muito diferente, né? Dessas medidas aí. Por exemplo, 5 unidades quadradas mais do que isso aqui, ou 5 a menos, aí já não seria uma aproximação boa. Ah, pessoal, só frisando aqui, esse símbolo aqui, nesse caso, ele é essencial. Não é igual. Nós aproximamos essa área aqui para 45 unidades quadradas, né? Aqui eu deixei igual, porque aqui se trata que é um rascunho que eu fiz aqui, né? Então, nesse rascunho que eu fiz, essa soma aqui dá 45 exatamente, né? Mas para eu expressar a resposta desse exercício aqui, eu tenho que colocar lá que fazendo a contagem aqui, né, eu expresso assim, né, de acordo com a minha contagem aqui, com o procedimento de contagem aqui manual que a gente fez, né, partindo dos quadradinhos inteiros para depois dos maiores quadradinhos, né, e buscando peças para completar os maiores, né, com esse procedimento, a gente obteve uma área de aproximadamente 45 unidades quadradas, né? A gente usa esse símbolo aqui de aproximação. Então vamos para a ideia de decomposição, né? Eu tenho aqui essa área amarela, né? Eu quero achar a área dela. Aqui cada quadradinho desse, né? Uma unidade quadrada de superfície. Então eu vou buscar aí figuras fáceis de calcular a área através dessa superfície aqui, né, que eu já sei que é a área de um retângulo, né, no caso. Então eu vou dividir, eu vou chamar a área amarela de A, e aí eu vou dividir essa área amarela, né, nesse retângulo aqui, né, esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Né? Tenho aqui três pedaços aqui, né? Primeiro aqui o vermelho, a área verde. Não, aqui foi dividido, na verdade eu dividi de outra forma. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu peguei esse retângulo aqui, né? Na verdade, e esse retângulo aqui. No final das contas dá o mesmo resultado, né? O raciocínio aí diferente, mas dá o mesmo resultado. Então aqui três retângulos aqui que eu peguei. Soma a área dos três, né? Que é a área vermelha aqui, a área verde e a laranja. A amarela eu chamei de A, que é o que eu quero achar, a vermelha B, a verde C, a laranja D. Então, qual que é a área aí amarela que a gente quer? É B mais C mais D. A área de B, que é a vermelha, aqui nós temos 2 por 3, né? Quadradinhos aqui, 6, 2 vezes 3 unidades quadradas. Nesse aqui de baixo nós temos 2 na altura por 8 na base, né? 2 vezes 8 unidades quadradas. E aqui nós temos 6 na altura e 3 na base, 3 vezes 6 unidades quadradas. Então nós temos aí um total de 40 unidades quadradas aqui na área amarela. Então vamos para a ideia de decomposição e recomposição, né? Eu tirar um pedaço de um lugar e completar no outro, na figura, e aí sim eu vou obter uma figura que fica bacana para eu calcular a área dela, que eu já conheço, né?
a forma. Essa figura aqui, ó, inicialmente, a gente observando aqui, seria chato calcular isso aqui, né, com o conhecimento de área que a gente tem até aqui. Que é uma superfície curva, então, para eu calcular exatamente essa área aqui, ficaria complicado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente calcular o valor exato dessa área aqui, né? Esse pedaço aqui, ele cabe aqui. Ele cabe aqui, ele encaixa aqui certinho. Então, nós vamos tirar esse pedaço daqui e passar para cá, nós vamos obter um retângulo. Tiramos, passamos ele para cá. Olha como é que ficou a figura, né? Esse retângulo aqui, a gente sabe calcular essa área, né? Nós temos aqui 4 quadradinhos aqui na altura, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 aqui na base. Então nós temos um total aí de 4 vezes 12 unidades quadradas, 48 quadradinhos aí de área de superfície U ao quadrado, né? 48 unidades quadradas. Então vamos para a ideia de completamento agora. Vamos aqui, completamos o triângulo retângulo da figura, formando um retângulo. O que é isso, gente? O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai completar isso aqui para obter um retângulo, né? Eu não sei calcular a área do triângulo, mas eu sei calcular do retângulo. Eu completo ele aqui e vou obter o retângulo. Mas qual que é a essência disso? Isso aí é feito por construção. Não precisam se preocupar com isso, né? Mas só a nível de curiosidade aqui, isso é feito por construção. Como que esse completamento é feito aí, né? A essência disso. Com régua e compasso, né? O camarada vai aqui nesse vértice aqui, e ele vai traçar uma reta aqui a partir desse ponto aqui nesse vértice, paralela à reta suporte do segmento de lado A aqui. Traçou aqui a reta paralela aqui, a reta suporte desse segmento A aqui, né? E aqui nesse vértice aqui, ele vai traçar uma reta a partir desse ponto aqui, paralela à reta suporte do segmento B, desse lado B do triângulo aqui, né? Então ele traça aqui com régua e compasso, ele vai fazer aqui essa reta aqui paralela à reta suporte ao segmento B, né? Então traçou as duas, elas se encontraram aqui num ponto aqui, né? Nesse pontinho aqui. Então o que a gente obteve aqui, né? Esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado aqui, né? Esse lado aqui é paralelo aqui, né? E esse aqui é comum. Né? Então nós temos aqui, você inverteu, né? Você passou esse triângulo aqui para cá, né? Os lados aqui estão aqui, nesse triângulo aqui ele está aqui também, né? Você inverte ele aqui, você obtém ele aqui, né? Você obteve aqui um paralelogramo, né? Que paralelogramo, né, é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos, né? E aqui é um retângulo, né? É um caso particular de paralelogramo, né? Então, a área desse triângulo aqui, ele é a metade da área do retângulo que eu construí aqui, né? Através desse triângulo. Essa é a ideia aqui do completamento. Você completa o triângulo retângulo, né? Esse lado A aqui, ele também aqui a nível de curiosidade, ele é a altura relativa à base B do triângulo, né? Ele é lado e ele é altura também, porque ele é o segmento que parte do vértice oposto à base, né? Formando aqui 90 graus com a base, né? Então esse aqui é a altura, e é a altura do triângulo e lado desse triângulo, né? Desse triângulo retângulo. E o Bzinho aqui é lado e base do triângulo. Então nós temos aqui essa área 1, que é a área do triângulo, e temos essa área 1 está aqui também. É o mesmo triângulo aqui desse lado, está aqui também. Então são duas áreas iguais que aqui dentro do retângulo. A área desse triângulo consequentemente, a metade da área do retângulo aí.
né? Então aqui, gente, o triângulo de lados perpendiculares A e B é exatamente metade do retângulo de lados A e B, né? A área do retângulo a gente sabe que multiplica a altura pela base, né? Lá na ideia dos quadrinhos que a gente viu, né? E então a área do triângulo sendo a metade disso, né? A área do triângulo aqui vai ser A vezes B sobre 2. A vezes B sobre 2, né? Só um detalhe aqui a nível de curiosidade, nós fizemos aqui esse completamento para esse caso particular aqui com o triângulo retângulo, mas essa ideia de construção aqui, gente, qualquer triângulo que eu pegar, qualquer triângulo, seja ele obtusângulo, acutângulo, qualquer triângulo que você pegar, essa ideia de construção aqui, você vai obter, você vai formar um paralelogramo que tem a área com o dobro da área do triângulo, né? Você vai duplicar o triângulo, né, de modo a formar um paralelogramo, né? E aí esse paralelogramo aí tem 2 vezes a área do triângulo. É o mesmo raciocínio aqui. Isso aqui é um caso particular disso que eu estou falando. Mas por enquanto, se preocupem só com isso aqui, né? Temos um triângulo retângulo e completamos para formar o retângulo. Por enquanto, é só isso aqui que a gente tem que se preocupar agora. Que aqui a gente completou, formou o retângulo, né, através do triângulo retângulo, e a área desse triângulo é A vezes B sobre 2 por causa deste raciocínio. Então vamos fazer aqui esse exercício. A área, cada quadradinho, tem uma superfície de 1 unidade quadrada. Qual que é a ideia aqui, gente? Nós vamos pegar, nós já vimos a ideia do completamento, então nós vamos aplicar essa ideia, nós vamos pegar esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo, perdão, isso aqui não é quadrado, isso aqui é um retângulo, e vocês estão vendo aqui que esse triângulo aqui, ele tem a metade da área desse retângulo, né? Justamente pelo que a gente viu no slide anterior. E nós vamos considerar esse retângulo aqui, mesmo raciocínio. Esse triângulo aqui, ele tem a metade da área desse retângulo aqui. Então, a ideia de completamento, esse triângulo aqui, né, o triângulo 1 aqui, né, que a gente tirou aqui para exemplificar, quanto que ele tem de área? Tem 3 quadradinhos na altura e 2 na base. 2 vezes 8, 8 unidades quadradas, 8 quadrinhos, né, de área de superfície, 1 unidade quadrada. Então, nós vamos tirar agora esse retângulo aqui. Esse retângulo, ele tem na altura 3 quadradinhos e na base 6. Então, ele tem 3 vezes 6, 18 unidades quadradas. Então, como que a gente expressa aí a área do triângulo? A área do triângulo, né, vai ser a metade de 6u ao quadrado mais a metade de 18u ao quadrado. 12u ao quadrado, né? Esse triângulo aqui, ele tem a metade da área desse retângulo e esse triângulo aqui tem a metade da área desse retângulo aqui. Esse daqui, gente, nós vamos pegar o seguinte, mesma ideia do anterior. Nós vamos pegar esse retângulo aqui, né? Esse retângulo está aí 4 vezes, né? 4 situações iguais aqui. Cada retângulo desse, ele tem o dobro da área desses triângulos aqui, ó, pela ideia de completamento. Então, nós vamos tirar para fora esse retângulozinho aqui, né? Ele tem uma área aqui, ele tem 4 quadradinhos na altura e 2 na base. 8 unidades quadradas. O triângulo retângulo verde dentro da área do retângulo acima, ele tem a metade de sua área, ou seja, 4u ao quadrado. Né? Cada triângulo desse aqui, dos 4 que eu tenho aqui, ele tem 4 unidades quadradas de área, que é a metade da área desse retângulo aqui. Então, a nossa área verde aí vai ser quanto? Né? Como temos 4 triângulos desse tipo, formando a figura verde, concluímos que a área verde vale 4 vezes 4u ao quadrado, 16 unidades quadradas de área.
E esse trapézio aqui? Nós vamos pegar o seguinte, a mesma ideia de completamento, gente. Nós vamos considerar esse retângulo aqui. Nós vamos considerar esse retângulo aqui, completo. E nós vamos considerar esse retângulo aqui. Nós vamos pegar a área desse retângulo aqui, né? Ele tem 4 quadradinhos na altura e 3 na base. Então a área dele é 18, né? Unidades quadradas. Esse retângulo aqui, ele tem 6, tem 5 aqui, 2, 4, 6 aqui na altura e 5 na base. Então 30, né? Unidades quadradas, 5 vezes 6. E esse triângulo aqui, esse 2 aqui que eu vou tirar aqui, ele tem 6 quadradinhos aqui na altura, 2, 4, 6, 8 e 10 aqui na base. Então tem 60 unidades quadradas, né? Tem 60 unidades de superfície do U ao quadrado aqui dentro. Então qual que vai ser a nossa área roxa? Ela vale a metade de 18U ao quadrado, né? Que é a metade desse retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui, ele tem a metade, né, dessa área desse triângulo, mais a metade de 60 unidades quadradas, né? Esse triângulo aqui grande, ele tem a metade da área desse retângulo aqui, mais 30 unidades quadradas, né? Que esse retângulo aqui completo aqui dentro. Então nós temos ao todo 69 unidades quadradas de área, né? Então aqui nós vamos ver aqui uns elementos aqui das figuras planas, né, que envolvam cálculo de áreas, que a gente vai trabalhar mais adiante, né? Só a nível mesmo de revisionar aqui, de revisar, né, o que já foi visto em anos anteriores, assim, nós vamos frisar aqui alguns elementos que serão envolvidos em cálculo de área dessas figuras mais adiante. Então nós temos aqui o paralelogramo, né? Comumente ele é apresentado para a gente normalmente dessa forma. Essa medida aqui que parte desse vértice aqui perpendicular a essa base aqui é a altura, né, do paralelogramo. E esse aqui, né, é a base, né, que vocês conhecem, a altura e a base. Mas ele também pode ser apresentado de outra forma, né, gente? Eu posso tombar esse paralelogramo aqui, né, e considerar como base esse lado aqui, né? Pode ser também, se eu considerar esse lado aqui como base, né, finge que é a mesma figura que veio para cá. Considerei aqui como base. Então qual que vai ser a nossa altura nesse caso? É o segmento, né, que vai partir desse vértice aqui, perpendicular ao prolongamento da base, né? Aí eu tenho que prolongar aqui a base aqui, né, o segmento da base, né? E aí a reta aqui passando aqui desse segmento aqui, aonde ela tocar aqui perpendicularmente esse prolongamento, né? Aqui esse segmento aqui que vai desse vértice até o encontro aqui é a nossa altura, né? Então isso aqui é importante vocês notarem isso aqui, né? Se ele for apresentado dessa forma, aqui nós temos a base e aqui a altura considerada é isso aqui. A gente tem que tomar o prolongamento da base, né, e traçar aqui a perpendicular desse vértice aqui até o prolongamento da base. E aqui nós temos a nossa altura, né, as duas formas aí que podem ser apresentadas, né, apresentados aí o paralelogramo, né? O paralelogramo é o que? O quadrilátero que possui lados opostos paralelos, né? Então nós temos aqui dois casos particulares aqui de paralelogramo, né? Vocês já conhecem, né, que nós temos a altura e a base, né, do retângulo, né? Aqui o quadrado, né? Quadrado é um caso particular de retângulo, né, inclusive. E então aqui a gente pode também chamar de altura e aqui é base, né? Aqui por um acaso essa altura é lado,
a altura é o mesmo valor da base, né? No caso do quadrado, que tem os 4 lados iguais. Que a gente chama aí mais de lado, né? O triângulo, né? Apresentado para a gente aí, triângulo acutângulo, né? E o triângulo aqui obtusângulo, né? Um exemplo aí de casos comuns de triângulo, né? Aqui nós temos aqui a altura, né? O segmento que parte do vértice perpendicular ao lado oposto, né? A altura relativa a esse lado aqui, né? E aí esse lado aqui é a nossa base, né? A altura relativa a ela, né? Mas eu podia também inverter essa figura aqui, né? Vamos supor que tivesse na superfície essa base aqui. Aí aqui seria a nova base, né? Se eu entombasse isso aqui. E a altura relativa a essa base aqui, né? Esse é o segmento que parte aqui do vértice oposto, formando aqui 90 graus com essa base, né? Aqui o triângulo obtusângulo, né? Tem que lembrar o seguinte, né? A altura relativa a essa base aqui, no caso aqui desse triângulo obtusângulo, a gente tem que, ela parte desse vértice e forma o quê? 90 graus com prolongamento dessa base aqui. A gente tem que prolongar a base aqui, né? Para a gente traçar a altura aqui, né? Esse segmento aqui. A gente tracei aqui o segmento aqui, a altura, né? Até onde toca aqui o prolongamento da base. Aí aqui é a nossa altura desse triângulo. E aqui é a nossa base, esse segmento aqui, né? E tem um caso aí que a gente viu ali o exemplo, o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, ele... Vamos considerar, por exemplo, esse triângulo aqui. Considerando aqui como base, né? Esse lado aqui como base, aqui vai ser a altura, né? Esse segmento aqui ele é lado e altura, porque ele parte do vértice aqui e forma 90 graus com a base, né? Então, essas situações aí que podem aparecer para vocês aí mais adiante. No caso do triângulo retângulo, se ele me for apresentado assim também, né? Considere aqui um triângulo retângulo dessa forma, né? Então, a altura relativa aqui a gente considerando aqui, a gente pode considerar qualquer lado como base. Vamos considerar esse lado aqui como base, né? Qual que vai ser a altura, então, relativa a esse lado? Segmento que parte do vértice oposto, formando 90 graus com a base. Nossa altura vai ser essa aqui, né? Trapézio, né? Nós temos aqui o trapézio. Esse segmento aqui, ele é paralelo, né? Com esse aqui, no trapézio, né? Aqui nós temos a base menor e a base maior, né? E aqui a altura do trapézio, né? É o segmento aqui que parte aqui desse vértice perpendicular aqui à base maior. A altura, né? Aqui também é a altura, né? Então ele vai ser apresentado normalmente para vocês desse jeito aqui, né? Base menor, esse segmento daqui, a base maior e a altura aqui, né? Base menor paralela à base maior. Esses lados aqui são lados não paralelos, né? E aqui a altura. A altura está aqui, mas também está aqui, a mesma medida dela, né? Aqui é paralelo a esse aqui. E aqui o losango, né? Losango aqui é a diagonal maior, né? Esse segmento aqui indicado, e aqui a diagonal menor, né? Esse desenho aqui, né? Finge que está certinho aqui. Evidencia mais aqui a diagonal menor dele aqui. Dzinho, né? E a diagonal maior aqui. No losango, né? Sempre as diagonais elas se cruzam formando 90 graus,
né? Essas duas diagonais. E aqui a curiosidade que eu já falei, né? É que todo triângulo pode ser transformado em paralelogramo, né? Aquela ideia lá do completamento lá do triângulo retângulo para obter o retângulo, né? Na verdade, qualquer triângulo que você pegar, você pode transformar ele num paralelogramo. Mas é só curiosidade mesmo, né? Isso aqui, esse assunto não nos interessa por enquanto. A área do triângulo, nesse caso, é a metade da área do paralelogramo formado. Mas a curiosidade, né, que vai ficar mais adiante.